Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Essa aula aqui é dedicada ao sexto ano, ensino fundamental. E a partir de então, nós faremos o seguinte: uma semana nós faremos a aula, nós vamos transmitir a aula e o conteúdo. Na outra semana, nós vamos trabalhar uma revisão e uma correção dessas atividades, em forma da atividade que eu dou. Então, o que eu peço aos alunos? Que os alunos possam copiar a atividade e enviar para o professor online e copiar uma para ficar com ela. Que na outra semana nós vamos nos encontrar aqui, né, pela internet para corrigir a atividade que você fez. Então, uma oportunidade para você ver o que você errou, analisar o que você errou para que você corrija e aprenda. E quando a gente tivermos a oportunidade de voltar, a gente poder analisar os cadernos de vocês e pontuar pontos para vocês. Olha, beleza, né? Então, é muito importante que você faça e siga essa orientação. Então, nesta aula de hoje, nós, basicamente, é uma revisão. E o tema aí, o tema é a ginástica na Idade Média. Na Idade Média, nós vamos ter os castelos medievais, como a gente viu, nós vamos ter os servos trabalhando no campo, nós vamos ter o clero e nós vamos ter a nobreza, que são os cavaleiros medievais. Então, dentro desse universo aí, a gente construiu uma discussão sobre o que é a ginástica. A gente já viu o que era ginástica, a gente já viu em aulas passadas, mas a gente vai analisar especificamente a nossa atividade. Quais foram as perguntas que a gente colocou para vocês e nós vamos respondê-las agora com vocês, fazendo uma revisão e discutindo as questões, ok? Vamos lá. Então, como nós vimos a aula, a primeira questão que a gente vai trabalhar aí é sobre ginástica e vai trazer o verdadeiro ou falso. É uma questão de verdadeiro ou falso, você tem que prestar bem atenção na sentença, que é a frase que vem depois. Diz assim: na Idade Média, a ginástica desenvolveu-se muito. A gente tem que pensar, né? Será que ela se desenvolveu? Vamos analisar bem essa questão. Durante a Idade Média, houve um retrocesso na vida de muitas pessoas e o abandono aí dos valores estéticos gregos romanos. E as pessoas vão reconstruir seus valores, né? Vão recomeçar a vida, vão abandonar as cidades, vão para o campo, vão buscar a proteção do senhor feudal, que tem o seu pequeno exército aí, e vai proteger as pessoas, e ele vai construir aí um universo totalmente aí diferente do que as pessoas viviam lá na cidade. Então, lá na cidade, as pessoas tinham seus trabalhos, poderiam trabalhar, tinham suas tarefas, mas no campo elas vão se ligar especificamente à tarefa da agricultura. Ok? Então, no momento da Idade Medieval, nós tivemos um grande retrocesso aí da humanidade em alguns aspectos. Tá? Tivemos também aí, a maioria das pessoas eram analfabetas, elas não estudavam, quem estudava eram as pessoas ricas nesse momento. Então, nesse momento da Idade Média, nós vamos ter retrocessos em vários aspectos, inclusive na ginástica. Então, a resposta é falsa. A ginástica não se desenvolveu. Tá? Assim como ela não se desenvolveu dentro do universo da maioria das pessoas, ok? Como ela vinha se desenvolvendo no mundo grego e também ela teve um retrocesso no mundo romano, como nós vimos. Mas na Idade Média nós temos um declínio aí das práticas corporais na maioria das pessoas. Segunda questão aí vai trazer a seguinte questão: é uma resposta verdadeira ou falso? E você tem que fazer o seguinte: analisar a questão. Os servos, que eram aqueles que trabalhavam no campo, eram os agricultores. No feudo, o que é o feudo? O feudo é um lugar onde temos o senhor feudal, que é o dono da terra, os cavaleiros que trabalham para o senhor feudal, seu pequeno exército, tá? E nós vamos ter também o servo trabalhando no campo. E a igreja legitimando todos os valores que existem aí e nesse universo, nesse mundo aí medieval. Tá? Então, os servos não tinham tempo para a prática de ginástica, pois estavam sempre preocupados, né, com a sobrevivência. Então, estavam sempre preocupados: meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E também preocupados com as questões religiosas. Será que aconteceu? Será que isso é verdade? Então,
Observe comigo que, durante a Idade Média, duas coisas se fortaleceram. Né? Duas coisas que nós vamos ver aí, que é a sobrevivência voltada para a agricultura, as pessoas vão trabalhar, a única forma de sobrevivência aí vai ser a agricultura, e a outra é o fortalecimento das questões religiosas, ou seja, a igreja vai se tornar forte e poderosa nesse momento. Inclusive, alguns senhores feudais eram aí também o quê? Eram também clérigos, eram pessoas ligadas à igreja que tinham também o seu próprio feudo. A igreja tinha vários feudos espalhados aí pela Europa. Então a resposta é verdadeira. Os servos não podiam, porque eles estavam ocupados com a questão religiosa e com o trabalho na agricultura, certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é de múltipla escolha. Você tem A, B, C, D para escolher. Uma delas você vai escolher. Então vamos para a pergunta. O que aconteceu no mundo medieval que ele trouxe de volta a ginástica? Então, lá na Baixa Idade Média, de repente a ginástica vai voltar ao cenário. O que aconteceu, então, para que ela voltasse? Vai ser o surgimento do Burgo. O que é o Burgo? O Burgo é uma pequena vila que surge lá no feudo. O feudo é aquele agrupamento de terras onde tem o senhor feudal, né? E os servos, os cavaleiros que moram lá naquele local e sobrevivem economicamente da produção agrícola. Então, o surgimento do Burgo vai ser decisivo aí para a volta da ginástica, que é aquela vilazinha onde tem comércio, produção de artesanato, será? Ou o comércio do artesanato dos burgueses vai ser importante para o surgimento da ginástica? Ou a revalorização do pensamento estético grego? Será que as pessoas vão revalorizar o pensamento estético grego e aí a ginástica vai voltar? Ou a centralização do poder na mão do rei? Será que o poder voltando, antes o poder era dos reis, né? Mas quando chegou a Idade Média, aí as cidades vão ser destruídas, invadidas pelos bárbaros, e as pessoas vão fugir para o campo em busca de alguém que possa proteger elas, que vai ser o senhor feudal, o seu feudozinho, suas terras, e as pessoas vão precisar sobreviver, vão trabalhar para ele vai proteger as pessoas lá com seu castelo e tal. Bem, será que voltando o poder para a mão do rei, isso vai trazer de volta a ginástica? Qual será o fator decisivo que traz a ginástica de volta para o cenário da Europa? O que é que você pensou? A resposta é C. O fator decisivo realmente é a revalorização. Todos esses fatores anteriores foram importantes, porém, o mais relevante aí é a valorização do pensamento grego, ou seja, o burgo, o artesanato, o comércio, a centralização do poder na mão do rei, foi fatores que ajudaram, mas o que verdadeiramente trouxe de volta a ginástica foi o quê? A revalorização do pensamento grego, da estética grega. Então esse pensamento da valorização do corpo, da beleza, vai trazer de volta aí a revalorização da ginástica e vai produzir uma coisa chamada de renascência, que a gente discutiu na aula passada. Observe bem isso. Próximo questão 5. Quem praticava os torneios, né? Quem praticava os torneios chamados de justas? Quem é? Quem será que participava dessas justas, desses torneios, dessas práticas corporais aí durante a Idade Média? Então nós temos aí o servo, aquele cara que trabalhava no campo, o clero, o povo que estava ocupado com a igreja, o rei. O rei não tinha poder quase nenhum, ele tinha lá suas terras, tinha um poder representativo, mas ele não era decisivo aí nas questões. Quem mandava verdadeiramente eram os senhores feudais. Eles tinham realmente o poder nas mãos e eles tinham o poder da justiça. Eles poderiam condenar as pessoas a serem presas e até serem mortas. Então, o senhor feudal mandava em tudo. Ah? Então, o que participava dos torneios? O rei não podia ser. Por quê o rei não podia ser? Porque ele sozinho não podia participar de um torneio contra ele mesmo. Não podia, né? A igreja estava preocupada com a questão do pecado, né, da salvação das almas, da pureza, tal, para as pessoas alcançarem o céu. Então ela não participava aí. Os servos estavam ocupados trabalhando no campo. Ai meu Deus, tenho que produzir para o senhor feudal não me expulsar das terras. E eu vou viver como? Então sobrou para quem?
para os nobres e senhores feudais. Quem eram os nobres e senhores feudais? Quem eram essas pessoas? Eram os condes, viscondes, barão, baronesa, duque, duquesa, essas pessoas que tinham título, terra e poder. Essas pessoas se reuniam lá e faziam torneios. O rei era convidado, participava ali, e as damas iam assistir os cavaleiros medievais com suas armaduras, lanças e espadas, praticarem uma prática corporal. Então a resposta é os nobres, né, e senhores feudais. Eles que participavam aí de práticas corporais na Idade Média, e os servos, a maioria das pessoas que eram servos não participavam desse tipo de prática. Ok? Próxima atividade é a seguinte. Responda verdadeiro ou falso para a seguinte questão. A ginástica militar é um tipo de atividade usada na formação de soldados e militares? Será? Vamos ver. Você tem que dizer que é verdadeiro ou falso. Então analise. Até hoje, existe uma ginástica militar. E durante muito tempo, na Idade Média, da Baixa Idade Média por diante, vai surgir uma ginástica voltada para os soldados, para formar os soldados lá na Europa, nos países europeus, vai se fortalecer muito isso. E a própria educação física, durante muito tempo, vai ser considerada como ginástica, certo? Então, isso vai se fortalecer a partir daí da Baixa Idade Média, vai continuar aí durante muito tempo e chegar até os dias atuais. Então, os policiais, soldados e militares, atualmente, eles praticam sim uma ginástica militar lá no quartel, lá eles fazem exercícios físicos para fortalecer o corpo. Isso se fortaleceu a partir da Baixa Idade Média, ok? Então, a resposta é verdadeira, né? Então, vamos lá. 8ª questão. Responda verdadeiro ou falso para a seguinte sentença. A ginástica é uma prática corporal desvinculada, que é uma coisa desvinculada, separada, né? Não está ligado, não tem ligação, separado, não tem ligação. Então, desvinculada de ligações políticas e sociais. Então, a prática de exercícios corporais não tem ligação nenhuma com o que as pessoas vivenciam na política e na vida social. Será? Será que é uma coisa assim, totalmente alheia à vida comum das pessoas? Será que a influência da política, da forma como as pessoas organizam a sociedade, organizam os bens que é produzido pela sociedade, a forma como o poder é distribuído, como o controle social, como a riqueza é distribuída, não influencia as práticas corporais entre as pessoas? Vamos analisar? Então, se você perceber, toda vez que há uma transformação política, também se transforma a maneira como as pessoas se relacionam consigo, com o mundo. Então, toda vez que há transformações na forma de organizar a sociedade, também as práticas corporais se transformam, e a vida e a prática social, a forma como as pessoas vivem, não é separada. As pessoas vivem numa sociedade junto com tudo, né? A gente não pode separar nada. Não existe uma separação. Então, tudo que é vivenciado na política, tudo que é vivenciado na vida social, também influencia as práticas corporais. Então, a resposta é falsa. Por que a resposta é falsa? Porque não tem se desvinculada. É o contrário, é vinculada. Então, todas as práticas corporais de ginástica, elas são vinculadas àquilo que acontece no mundo político e no mundo social, ok? Próxima questão. Vamos para a próxima questão, a questão 9. Nós já estamos chegando no final. Então, é verdadeiro ou falso também. Agora, a pergunta é o seguinte. Os burgueses buscam o apoio do rei para diminuir e eliminar os impostos cobrados nos feudos que limitavam suas atividades comerciais. Será? Será que os burgueses vão apoiar o retorno do rei com um poder centralizador? Isso vai ajudar aí a fortalecer as práticas corporais de ginástica? Caramba! Será? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Observe comigo. Olha só, a burguesia estava muito preocupada em ganhar o quê? Ganhar dinheiro. Ela se preocupava em ganhar dinheiro. Eles saíam vendendo os seus produtos.
de feudo em feudo. Nós sabemos que a burguesia são aquelas pessoas que moram no burgo, são aqueles comerciantes e artesãos que produzem produtos e saem vendendo de lugar em lugar. E quando eles chegavam em determinado burgo, existia uma taxa, um imposto que cada senhor feudal cobrava para que os burgueses pudessem vender o seu produto. Em cada burgo tinha uma taxa diferente. E aí era muita taxa, e isso deixava o produto da burguesia muito caro e as pessoas não tinham condições de comprar. Então, o burguês que começou a acumular dinheiro, toda pessoa que acumula dinheiro também acumula poder. Então, ele começa a buscar o apoio de alguém que pudesse mudar toda a história. E quem é essa pessoa? O rei. Ele vai lá, vai conversar com o rei e diz, se a gente pudesse aí mudar essa realidade, você é o rei, você poderia dominar aí as terras, você poderia ser dono de tudo isso. Na verdade, tudo isso aí é seu. Esses senhores feudais aí, eles não são o verdadeiro dono da terra, o verdadeiro dono da terra é você. E aí vai fazer na cabeça do rei e tal. E aí o rei, verdade, tal. Vamos organizar aí uma coisa para chegar ao poder. Então a burguesia, apoiando o rei, ela consegue aí diminuir os impostos e aumentar o lucro e se fortalecer cada vez mais como uma classe social dominante da sociedade, ok? Então a resposta é verdadeira. Próxima questão. Nós estamos chegando ao fim. Essa é a última questão, gente. É verdadeiro ou falso também. E a pergunta consiste em identificar o seguinte. A ginástica, enquanto prática corporal, se fortalece à medida que os reis formam o Estado moderno na Europa. Eita. E aí, será que o fortalecimento aí, quando os reis começam a construir os estados modernos, eles vão lutando, anexando os feudos, e aí eles vão construir os reinos, né? Vão construir monarquias, como, por exemplo, essas monarquias vão construir os países como França, Portugal, Espanha, Inglaterra. Esses reis vão dominar os senhores feudais, anexar os feudos e vão se fortalecer. A partir de então, desse momento, será que esse fortalecimento, a centralização do rei com o poder central dominando as terras, vai realmente ser importante para a ginástica? Sim, gente, é claro que sim. Com o fortalecimento do rei, ele construindo os estados modernos aí da Europa, que depois vão virar países, ok? A ginástica vai ser fortalecida. Por quê? Porque o rei precisa de soldados e cavaleiros que possam lutar e conquistar as terras dos senhores feudais. Então ele vai lutando, anexando os feudos, e aí forma os estados modernos. Então, e como é que ele vai fazer isso? Com os soldados. E que soldados vão treinar como? Como eles vão se fortalecer? Com a ginástica, é claro. Então a ginástica vai estar presente aí poderosamente, vai voltar poderosamente, mas a ginástica militar, ok? Então a resposta é verdadeira. Muito bem, galera. Terminou essa aula e você tem que prestar bem atenção, copiar a atividade no seu caderno e esperar a aula de revisão para ver quais foram as questões que você acertou e corrigi-las no seu caderno. Um forte abraço e até mais. Tchau!